Fala pessoal, tudo bem? Muito comum relatos de frustração de candidatos em processo seletivo, somente quando envolve aquelas ferramentas GUP, dentre outras, né? Processos seletivos longos, pouco humanizados, né? Então vou trazer para vocês aqui um relato de um profissional que tem sido muito comum esse tipo de relato, o que eu considero a causa raiz e algumas dicas simples que os recrutadores podem utilizar para tornar o processo mais rápido, ágil, lidar com um volume menor de candidatos, porém mais qualificados. O relato da pessoa, ela diz aqui que está 47 dias open to work, e eu preferi não expor a pessoa aqui, por isso que eu não trago quem é, mas é um relato que está no LinkedIn. Ela fala que está 47 dias com o selinho lá do open to work, 7 processos seletivos entre completos e incompletos, uma pessoa da RH deixou esperando no Zoom, tem sido muito comum faltas e atrasos demasiados, né, em questão de entrevista de emprego. Uma empresa que enrolou e deu uma resposta negativa no final. Uma empresa dispensou por e-mail, mas com feedback personalizado, legal. É possível fazer isso sim. Muitos dos recrutadores não estão conseguindo fazer por problemas que eles mesmos criaram. Tá? Uma empresa que dispensou por e-mail automático, ela fala aqui da frustração de não conseguir nem falar com um profissional da área dela. Ou seja, ela só está lidando ali com o recrutador. E aqui fica um puxão de orelha na gestão, né, porque é muito comum que a liderança não se envolva de maneira adequada no processo seletivo e joga essa carga para o time de pessoas, e as áreas de pessoas estão com desafios enormes de trazer talentos com bom custo-benefício e com muita velocidade. Por isso que as áreas de recrutamento acabam caindo em algumas armadilhas que faz ela ser vítima de um problema que ela mesma criou, e esse problema afeta muito os candidatos. Né? Tem um relato aqui, final, que eu considero o mais dramático de todos. Não vou contar quantas candidaturas efetuei até agora, que não quero deixar ninguém deprimido. Isso é muito real. A gente está na era do volume. Muitos likes, muitas visualizações, muitos candidatos, números, números, números. Né? Primeira coisa, para mim, a causa raiz disso, tá, é a falha em criar um primeiro filtro. A maioria das vagas no Brasil, tá, exceto aquelas vagas que são de grandes corporações que estão contratando muita pessoa de uma vez, exceto essas vagas que são uma minoria, a maioria das vagas não tem que ter 300, 400 candidatos, não faz sentido. Se a vaga tem 300, 400 candidatos, é porque a descrição está inadequada e o filtro não está legal. Como o filtro não está legal, o setor de recrutamento tem que utilizar ferramentas de automação para filtrar. E aí eles ficam fazendo aqueles testes de padrãozinho de número, padrão de forma geométrica, de encaixar coisa, etc. Como se aquilo fosse ser uma bala de prata para filtrar os bons candidatos. Então o que acontece? Estimula o bom candidato, atrai muita pessoa ali que está se candidatando em tudo para ver se sai alguma coisa, né? Faz o processo seletivo ser moroso e trabalhar com muito volume, mais quantidade, menos qualidade, tá? É possível sim fazer um primeiro filtro adequado, né? Eu tive experiência, né? Eu sou especialista em gestão de time de sucesso do cliente e vendas, mas eu também participo dos meus processos de recrutamento, né? Eu costumo participar de ponta a ponta. Então fica uma dica aqui para o gestor: gestor, vocês têm que ajudar a área de pessoas participando de ponta a ponta no processo seletivo. Tá? Eu acho fundamental. Né? Dito isso, é possível sim fazer um primeiro filtro. Qual que é a minha dica? Só dá teste, dinâmica, só aprofunda com a pessoa, só dá a expectativa se ela passou num primeiro filtro de requisito mínimo. Tá? Então, o que eu sugiro? Tá? O combinado não sai caro. Se você for transparente que naquelas primeiras perguntas vocês só vão contactar quem foi aprovado, a pessoa já sabe que pelo menos se você não entrou em contato, pô, beleza, pelo menos ela não foi aprovada. Mas aí pelo menos você setou a expectativa dela. Você já combinou logo do início. Você não fez ela preencher um monte de coisa, cases, desafios, redação, forma geométrica, padrão de número, para depois dizer que ela é inaderente, não é aderente para a vaga. Tá? Então o que eu sugiro? Faça sempre um primeiro filtro. Olha, esses são os requisitos, tá? Essa são os principais elementos que eu preciso de proficiência. Então o que você vai perguntar? Olha, quanto tempo de experiência você tem em A, B e C? Qual é a sua proficiência na ferramenta tal, na técnica B, na técnica C? Faz essas perguntas. Se é rápido para a pessoa responder, não toma muito tempo dela, e vai fazer um filtro legal de que você consegue até ordenar.
né, dos mais experientes e do que tem maior proficiência, para sim passar para uma segunda fase e envolver a liderança. Então você lida com menos pessoas, você fez um topo de funil mais apertado, mas você só vai passar pessoas que têm pelo menos um nível de proficiência mínimo. O erro muito comum que eu vejo é trazer muita pessoa para o topo de funil, fazer ela preencher vários testes e coisas para no final ver que ela não tinha o padrão. Mas espera, era possível entender que essa pessoa não tinha o padrão necessário para a vaga quando você poderia ter feito perguntas simples. Quanto tempo de experiência você tem? Já lidou com tal e tal situação? Qual foi o melhor resultado que você já entregou? Qual o projeto mais relevante que você já entregou? Então vamos caprichar nesse primeiro filtro, tá? Se você capricha no primeiro filtro, você passa menos pessoas para a segunda etapa, mas passa com mais qualidade, tá? Então assim, não joga para a primeira etapa já ser um teste, já ser um desafio, já ser um case, já ser um negócio de geometria, de padrão, de número. Não faz isso, gente. Isso está frustrando os candidatos e está gerando um efeito rebote que o candidato fala assim, olha, como eu já sei que as vagas agora são todas demoradas, vou me inscrever logo em várias, não vou nem ler direito aqui o desafio, porque a pessoa já clica, já se inscreve e já cai na primeira etapa de funil e a ferramenta automática vai passando ela de etapa de funil. Gente, ela não precisava sequer ter feito aquelas etapas se você tivesse feito perguntas básicas ali no começo. Então o LinkedIn tem um recurso que antes de se candidatar para a vaga, você faz algumas perguntinhas básicas. Quantos anos você tem de experiência em tal coisa? Deixa o candidato responder. Confia nele nesse primeiro momento. Deixa para testar o candidato mais para o final do funil, né? E busque fazer testes para vagas mais complexas, onde você vai pagar uma remuneração maior, né? Para vaga de nível mais inicial, que você vai pagar salários menores, busca ir direto ali no requisito, busca ir mais na commodity. Quanto tempo de experiência você tem, quais ferramentas você conhece, já trabalhou com isso sim ou não, qual o nível de proficiência, por aí vai. Tá? Isso vai ajudar a reduzir esse topo de funil. Como o topo de funil não foi reduzido, é necessário você filtrar muita gente. Para filtrar muita gente, usa-se as ferramentas automáticas. Ao usar a ferramenta automática, ficam colocando aqueles testes lá como se fosse uma bala de prata de que aquele teste vai filtrar o bom candidato. Não vai. O que vai filtrar o bom candidato é um primeiro filtro técnico simples, com tempo de experiência e proficiência, sem teste. Pergunta para o candidato. E dois, o engajamento da liderança em ter o feeling dos bons profissionais. A liderança tem que se envolver, tem que abrir o LinkedIn da pessoa. Não dá só para esperar com que a área de pessoas gere. Né? Porque às vezes a situação do time de pessoas é uma situação muito complicada. Que jogam eles para atrair vários candidatos, às vezes não ajudam a criar a descrição da vaga, então não fica uma descrição de vaga criada pelo especialista, mas sim pelo recrutador, que não tem necessariamente o tino tão apurado quanto do especialista. Então deixa o recrutador ali de mãos atadas, pede um prazo absurdo para ele entregar uma quantidade grande de talentos para ele trazer. Então, coitado, o recrutador vai partir para automação. Né? Então, assim, liderança, vamos ajudar a área de pessoas a criar um bom filtro inicial. Depois do filtro inicial, faz sim algum teste técnico, mas não faz aqueles testes técnicos dessas ferramentas automatizadas, não. Faz perguntas que sejam rápidas de responder, que não tome muito tempo do seu candidato, mas que dê para você perceber se ele é um cara sagaz, se é uma pessoa esperta, se ela está antenada ali nos detalhes. Porque não vai ter teste nenhum que você faça antes que vai dar certinho que aquele profissional é super aderente. Então, tenta pelo menos separar o jogo do trigo. Quem tem a experiência necessária e quem tem a proficiência nas técnicas e nas ferramentas necessárias. É isso que você precisa. E vocês vão perceber que se vocês fizerem processo seletivo usando esse filtro, o processo seletivo de vocês vão ter 50, 40 candidatos, mas vai ser algo mais qualitativo. Gente, exceto se você for uma empresa muito grande que está lidando com muito talento, você não precisa de 300, 400 candidatos no seu processo seletivo. Se tem esse volume no processo seletivo e você não é uma grande empresa contratando para várias áreas ao mesmo tempo em vários países, tem alguma coisa muito errada. E o padrão de erro que eu identifico é justamente no filtro inicial. Faz um filtro inicial simples, fazendo pergunta, não é teste, é pergunta. Qual a sua proficiência na técnica A e na ferramenta tal? Qual o seu tempo de experiência nisso, naquilo? Passou para a segunda fase? Faz a segunda fase com
com testes ali, com perguntas do dia a dia. Se você estivesse na situação, o que você faria? Isso é legal para a pessoa discorrer um pouco mais, mas é algo simples. Ela não tem que ficar perdendo muito tempo com processo pré-pronto, com respostinha pré-pronta. Tá? É algo mais qualitativo. Vai por aí que eu tenho convicção que vocês vão ter resultados. Foi assim que eu consegui atrair grandes talentos para o meu time, gastando pouco ou nenhum dinheiro e sem precisar ficar usando essas ferramentas automatizadas. Tá? E são vagas que, se eu não fizesse dessa maneira, iam ter 300, 400 candidatos, como a maioria das vagas aí, sendo que a maioria das vagas não precisa. Tá bom? Espero que essas dicas possam ajudar as lideranças a trabalhar em conjunto com a área de pessoas para criar testes mais, processos seletivos mais qualitativos e menos quantitativos para reduzir essa enorme frustração que os candidatos têm hoje, como esse triste relato aqui da pessoa a quem eu desejo muita sorte na realocação, tá bom? Forte abraço, um sucesso e bons negócios.